Olá! Hoje vamos mergulhar num assunto que, olha, tá tirando o sono de muito empresário e fazendo todo contribuinte coçar a cabeça. As novas regras do imposto de renda. Com certeza. A Lei 15.270 foi sancionada e chegou com uma promessa enorme, né? Isentar milhões de pessoas. Mas, como sempre, o diabo mora nos detalhes. E esses detalhes trazem mudanças, assim, gigantescas na tributação de lucros e de altas rendas. Exatamente. E o nosso foco hoje vai ser justamente esse, destrinchar o que realmente muda na prática. A gente não vai ficar só na superfície da notícia. Boa. Vamos analisar o impacto para quem é empregado e declara o IRPF e principalmente para quem é sócio de empresa e vive da distribuição de lucros. O objetivo é clarear o que é fato, o que é mito e, mais importante, quais são os pontos de atenção que exigem ação imediata. Servir como um guia nesse novo cenário fiscal. Com base numa análise técnica bem detalhada, que veio de um debate da Econet Editora, nossa conversa vai começar pelo que afeta o bolso da maioria, que é a nova isenção. Depois a gente entra no que eu chamaria de campo minado para os empresários, a nova tributação de dividendos. E, por fim, vamos mapear o prazo mais crítico de todos, que exige uma providência ainda em 2025 para garantir uns benefícios importantes. Vamos lá? Ok, vamos começar então pelo mais comentado, a grande manchete, a tabela progressiva do imposto de renda, aquela que define as faixas e alíquotas. Ela finalmente mudou, porque a promessa foi de isenção para quem ganha até R$ 5.000. Essa é a principal confusão. E olha, é o ponto de partida perfeito. A resposta direta é não. A tabela progressiva em si, com suas faixas e alíquotas de 7,5% a 27,5%, não foi alterada. Não. Ela continua exatamente a mesma. Espera aí. Se a tabela não mudou, como é que milhões de pessoas de repente ficaram isentas? A matemática não fecha na minha cabeça. A mágica, ou melhor, a engenharia tributária, está num novo mecanismo que a lei criou. Um redutor do imposto. Um redutor. Isso. Pensa nisso não como um novo mapa de preços, que seria a tabela, mas como um cupom de desconto que o governo entrega na hora de pagar a conta. Gostei da analogia. Um cupom de desconto no caixa da Receita Federal. Como ele funciona na prática? É simples e até engenhoso. Para quem tem rendimentos de até R$ 5.000 por mês, o sistema primeiro calcula o imposto que seria devido usando a tabela antiga, a de sempre. Certo. Esse cálculo resultaria no imposto a pagar de, no máximo, R$ 312,89. É aí que o cupom entra. O redutor é aplicado sobre esse valor e zero imposto. Ah, então ele não é um valor fixo, ele se ajusta ao imposto que foi calculado. Perfeito. Ele se ajusta para ser exatamente o valor do imposto devido. Nem um centavo a mais, nem a menos. O objetivo é só zerar a dívida, não gerar um crédito de imposto para a pessoa. É um desconto preciso. E para quem ganha um pouco mais? Então, para a faixa que vai de R$ 5.001 até R$ 7.350, o cupom de desconto é parcial. Existe uma fórmula específica para calcular esse redutor que diminui o imposto a pagar, mas não o elimina completamente. A pessoa vai pagar menos do que pagaria antes, mas ainda vai pagar alguma coisa. Exato. Entendi. Isso explica o impacto social gigantesco que essa medida teve. As fontes que a gente analisou apontam que cerca de 16 milhões de pessoas serão beneficiadas, seja com a isenção total ou com essa redução. É muita gente. E do outro lado da balança, só umas 150 mil pessoas de alta renda devem ser mais tributadas. Com esses números, não me surpreende que a aprovação no Congresso tenha sido unânime, sem um único voto contra. Foi uma jogada politicamente muito astuta, mas é fundamental entender a consequência disso. Ao optar pelo redutor em vez de atualizar a tabela, o governo manteve uma distorção antiga do nosso sistema. Que seria? Uma pessoa que ganha, por exemplo, R$ 8.000 por mês, continua caindo na mesma alíquota máxima de 27,5% de alguém que ganha 40, 50 mil reais por mês. A progressividade da tabela continua achatada no topo. Então, o que parece uma grande reforma é, na verdade, um ajuste pontual. Beneficiou a base da pirâmide, o que é super relevante,
mas não resolveu a questão estrutural da defasagem da tabela, como a própria Emenda Constitucional 132 da Reforma Tributária previa. Exato. Foi um alívio. Não foi uma reforma da tributação da renda. Ok, então para quem é assalariado, o cenário ficou mais claro. Mas agora a gente entra no território que está causando verdadeiro terremoto, especialmente para os donos de negócios. Vamos falar da nova tributação sobre lucros e dividendos, que passa a valer a partir de 2026. É aqui que a complexidade aumenta. E muito. A regra principal, de forma bem direta, é a seguinte: a partir de 2026, vai ter uma retenção na fonte de 10% sobre os lucros ou dividendos pagos a um sócio. Certo, 10% de imposto retido. Mas tem algum limite de isenção? Sim, e esse limite é o ponto central. A retenção só acontece quando os pagamentos feitos pela mesma empresa, ou seja, pelo mesmo CNPJ, para o mesmo sócio, excederem R$50 mil por mês. Ah, então a tributação é só sobre o que passar dos R$50 mil. Se eu receber 60 mil, o imposto de 10% é calculado sobre os 10 mil excedentes, certo? Errado. E esse é o detalhe mais crucial e que pode pegar muita gente de surpresa. Opa. A tributação de 10% incide sobre o valor total recebido no mês, não apenas sobre o que excede o limite. Usando seu exemplo, se um sócio recebe R$60 mil num único mês, a retenção de 10% é aplicada sobre os 60 mil. Sobre tudo. Sobre tudo. O imposto retido na fonte vai ser de R$6 mil, não de R$1.000. Uau! Isso é bem mais pesado do que parece à primeira vista. É uma mudança de lógica brutal. A isenção de 50 mil funciona mais como um gatilho do que como uma faixa isenta. Se você passa 1 centavo, a porteira se abre e tudo é tributado. Exatamente essa é a interpretação. É um sistema tudo ou nada no mês. E essa regra de retenção mensal vale para as empresas dos regimes de lucro real e lucro presumido. Como sempre, a pergunta que não quer calar. E o Simples Nacional? As empresas do Simples, que são a maioria no Brasil, entram nessa regra? Elas costumam ter um tratamento diferenciado? E aqui não é diferente. Elas têm um grande alívio operacional. As empresas optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas de fazer essa retenção mensal de 10% na fonte. Ah! O governo entendeu que seria um fardo administrativo muito grande para elas. Ah, então o sócio de uma empresa do Simples está totalmente livre dessa nova tributação. Isso parece uma vantagem competitiva enorme, quase um paraíso fiscal dentro do sistema. Não tão rápido. Aqui mora outra nuance importante. A empresa do Simples não retém o imposto, mas o sócio não está necessariamente livre dele. A responsabilidade apenas muda de lugar. Como assim? O imposto não é cobrado mensalmente na empresa, mas ele pode ser cobrado anualmente na declaração de ajuste da pessoa física do sócio. Ah, na declaração dele. Isso. Se a soma de todos os rendimentos que essa pessoa teve no ano, salários de outro emprego, aluguéis e, claro, os lucros recebidos da empresa do Simples, se essa soma ultrapassar um teto global de R$600 mil, 600 mil. aí sim os lucros entram no cálculo e serão tributados na declaração. Entendi. Então, para o sócio do Simples, a tributação não é mensal, é anual e condicionada à renda total dele. É uma proteção para o pequeno empresário, mas quem tem uma renda global mais alta, mesmo no Simples, vai ser alcançado pela nova regra na sua declaração pessoal. Perfeitamente. A lógica é evitar onerar a pequena empresa com a burocracia da retenção, mas garantir que o sócio com alta renda contribua independentemente do regime da sua empresa. Certo. Essas regras valem a partir de 2026. Isso me leva à pergunta mais urgente de todas. O que acontece com os lucros que as empresas estão gerando agora, em 2025? Como o empresário pode garantir que esse dinheiro continue isento quando for pago lá em 2026 ou depois? Esse é o ponto mais polêmico, mais urgente e que está gerando uma corrida contra o tempo. Para que os lucros apurados durante todo o ano de 2025 permaneçam isentos, mesmo que sejam pagos a partir de 2026, a lei exige uma condição muito específica. Qual? É preciso que uma deliberação societária aprove a distribuição desses lucros até o dia 31 de dezembro de 2025. Uma deliberação societária.
Você quer dizer uma ata de reunião de sócios. Uma ata de reunião ou de assembleia de sócios, dependendo do tipo da empresa, que formalize a decisão de distribuir os lucros. Mas espere um pouco. Aprovar a distribuição dos lucros do ano inteiro até o dia 31 de dezembro do próprio ano? Como uma empresa pode fazer isso? A contabilidade do ano nem fechou ainda. Você não tem um número final, o lucro real apurado. Isso soa... Como uma missão impossível. Exato. E na prática é. O que é fascinante aqui é que a nova lei fiscal criou uma regra que entra em conflito direto com a legislação societária. O Código Civil, a lei das SA, que regem a vida das empresas, prevêem que a aprovação das contas do ano ocorra em até 4 meses após o encerramento do exercício. Ou seja, até abril do ano seguinte. Isso. É como pedir para alguém apresentar o resultado da prova final antes mesmo de fazer o exame. O governo criou uma regra fiscal que, pelas regras corporativas, é impraticável. Isso parece um campo minado jurídico. Qual é a saída? O que os contadores e advogados estão recomendando? A estratégia que o mercado está adotando como a mais segura é fazer uma reunião de sócios nos últimos dias de dezembro de 2025 Ok. e, nessa reunião, deliberar sobre a distribuição do lucro que foi apurado de janeiro a novembro de 2025. Para esse período, já é possível ter um balancete fechado e um número concreto e defensável para aprovar. Então a ata não seria sobre o lucro do ano de 2025, mas sobre o lucro apurado até novembro de 2025. É uma solução parcial, mas que salva a maior parte do resultado. Exatamente. O lucro de dezembro ficaria de fora dessa deliberação e, se distribuído em 2026, estaria sujeito às novas regras. Mas é a solução que permite cumprir o requisito da lei para a maior parte do resultado. E essa ata tem que ter algum cuidado especial? Muitos. Ela precisa ser muito bem feita. Tem que dizer o valor exato em reais e centavos a ser distribuído a cada sócio e precisa ser registrada no órgão competente, seja a junta comercial ou um cartório de registro. E esse registro também tem que ser feito até o dia 31 de dezembro. Eu imagino a loucura que vão ser as juntas comerciais no final do ano. Basicamente, os contadores e advogados do Brasil não vão ter festa de Ano Novo. É a piada que está circulando no meio. Mas aqui a gente tem um pequeno alívio. A legislação sobre registros públicos tem uma regra que ajuda. Um documento protocolado em até 30 dias após sua assinatura tem seus efeitos legais retroagidos à data da assinatura. Ah, isso ajuda. Ajuda muito. Significa que, se a ata for assinada em, digamos, 28 de dezembro de 2025, a empresa tem até o final de janeiro de 2026 para fazer o registro e ele vai valer como se tivesse sido feito em dezembro. Dá um fôlego para a burocracia de início de ano. Ufa, um pequeno respiro no meio dessa corrida. Ok, vamos organizar a linha do tempo. Todas essas novas regras sobre o redutor, a tributação de dividendos, a corrida da ata, tudo isso passa a valer para os rendimentos recebidos a partir de 1º de janeiro de 2026. É isso? Correto. O ano de 2025 ainda segue as regras antigas. A grande virada de chave é em 2026. Consequentemente, o impacto real na declaração de ajuste anual, aquele momento de acertar as contas com o leão, só vai ser sentido em 2027. Claro. Quando estivermos declarando o que aconteceu no ano calendário de 2026. E é nessa declaração de 2027 que vai aparecer com mais força a outra grande mudança da lei, que é a tributação de altas rendas, certo? A lei criou um tal de imposto mínimo. O que é isso? É uma nova sistemática de cálculo pensada especificamente para quem tem rendimentos anuais superiores a R$600 mil. O nome oficial não é esse, mas imposto mínimo descreve bem a sua função. E o que entra na base de cálculo desse imposto? O governo está tentando pegar todo tipo de renda. Quase tudo. A base de cálculo é bem ampla e foi desenhada para capturar o quadro completo da renda da pessoa. Entram os salários, os lucros e dividendos que a gente acabou de discutir, aluguéis e a maioria dos rendimentos que antes eram isentos e não tributáveis. A ideia é somar quase tudo que entrou na conta da pessoa no ano. Essa é a ideia. Quase tudo. Quais são as exceções? O que ficou de fora? Existem exceções importantes que foram mantidas.
Ganhos de capital na venda de imóveis ou ações, por exemplo, continuam com sua tributação específica. E os rendimentos de investimentos incentivados, como LCI, LCA, CRI e CRA, também continuam de fora dessa nova base de cálculo. Ok. Então, com essa base de cálculo ampla, como funcionam as alíquotas desse imposto mínimo? Para quem tem uma renda anual entre 600 mil e 1 milhão e 200 mil reais, a alíquota é progressiva, começando em 0 e chegando a 10%. Certo. Para quem ganha acima de 1 milhão e 200 mil por ano, a alíquota mínima é fixada em 10% sobre essa base de cálculo ampla. A dúvida que surge imediatamente na cabeça de qualquer pessoa com salário alto é: eu já pago 27,5% de imposto retido na fonte. Com esse imposto mínimo, eu vou pagar ainda mais? Vou ser bitributado? Ele se chama imposto mínimo por um motivo. Ele funciona como um piso de tributação, não como um imposto adicional. Pode explicar melhor? Claro, o sistema vai fazer 2 cálculos. O primeiro é o cálculo normal, o que a gente já faz hoje, somando os impostos pagos sobre salários, aluguéis, etc. O segundo é o cálculo do imposto mínimo, aplicando os 10% sobre aquela base ampla. E aí? A pessoa vai pagar o que for maior entre os dois. Se o imposto que você já paga hoje, com a sua alíquota efetiva, já for superior a esse novo piso de 10%, nada muda para você. Você continua pagando o que já pagava. Ah, agora ficou claro. O alvo não é quem já paga muito imposto sobre um salário alto. Não mesmo. O alvo é a pessoa que tem uma renda anual milionária, mas composta majoritariamente por rendimentos isentos, como eram os dividendos. Essa pessoa, no final do ano, tinha uma alíquota efetiva de imposto muito baixa, às vezes perto de 0. É isso que a lei quer corrigir. Exatamente. O objetivo é garantir uma contribuição mínima de quem está no topo da pirâmide de renda, mas que, pela estrutura anterior, tinha uma carga tributária efetiva muito pequena. Ok, foi muita informação, mas acho que conseguimos montar o quebra-cabeça. Antes de encerrar, vamos recapitular os pontos de ação mais importantes. Primeiro, para quem ganha até 5 mil por mês, a isenção é real, mas vem de um novo cupom de desconto, o redutor, e não de uma mudança na tabela do IR. Segundo, para empresários de empresas no lucro real ou presumido, lucros e dividendos acima de 50 mil por mês serão tributados em 10% na fonte sobre o valor total a partir de 2026. Para o sócio do Simples, a cobrança pode ocorrer na declaração anual se a renda global ultrapassar 600 mil. E terceiro, o ponto mais urgente, a ata de deliberação. Para salvar a isenção dos lucros gerados em 2025, é absolutamente crucial ter uma ata aprovada e assinada até 31 de dezembro de 2025, deliberando sobre a distribuição desses valores. Não dá para deixar isso para o ano que vem. Isso nos deixa com uma reflexão final. A lei teve 2 movimentos muito distintos. Por um lado, buscou simplificar e aliviar a vida de milhões de contribuintes com a nova isenção, o que é um benefício social inegável. Sem dúvida. Por outro, para os empresários, ela criou uma complexidade societária e essa verdadeira corrida contra o tempo com o prazo da ata. Isso levanta uma questão para o futuro. Será que a gente vai ver uma onda de reestruturações de empresas para se adaptar a essa nova realidade? Ou talvez um aumento nos questionamentos judiciais sobre a constitucionalidade e a viabilidade prática dessas novas regras em 2026? É um novo capítulo que está apenas começando.